Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Antes da gente começar, como sempre, já clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Daí toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação do YouTube, tá bom? E lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente tem um link, tem vários links com produtos para academia, né? Entre eles creatina, albumina, hipercalórico, whey protein. E adquirindo esses produtos pelos nossos links é uma forma de você apoiar o nosso trabalho aqui, tá? E também tem aqui o link do curso do Maurício. É o Saúde e Força. E é um link que vai direto para o Hotmart. Você pode fazer sua compra lá. Tá um preço bem acessível, com muita dica bacana para você já começar a colocar em prática no dia seguinte, tá bom? E eu vou passar para o Maurício já então para a gente começar o nosso episódio de hoje. Bom, pessoal, a gente vai apresentar aqui, lembrando que o nosso canal iniciou na ProShape. ProShape foi uma academia que marcou a história aqui na nossa cidade. Se encontraram grandes monstros do esporte ali, sejam atletas, sejam professores, que estão até hoje, 30 anos depois, agindo, atuando no esporte, evoluindo no esporte. Ainda tem amizade, ainda se veem, se conversam. E aqui está uma prova disso. O Juliano Ruiz, é professor especializado. E o Juliano, além de ser uma pessoa da nossa família, já incorporada à família, muito amigo de meu irmão, meu, a nossa família ser muito unida, ele passou um bom tempo da sua vida no Japão. E nem essa distância afastou a gente. E nem essa distância impediu que o Juliano continuasse sempre crescendo no esporte, naquilo que ele aprendeu, vivenciou, levou para lá e hoje está trazendo de lá para cá. Bom, nós vamos começar deixando ele mesmo se apresentar, contando em primeiro lugar, Julianão, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Opa, tamo junto. Eu quero que você diga o seguinte, a sua pessoa, como você iniciou, como você entrou no fisiculturismo, o que te trouxe para uma sala de musculação, aonde começou tudo isso, como começou, quando você se inspirou a estudar o assunto, a ser professor, estudar alimento. Conta pra gente lá, desde a sua idade, como foi o começo de tudo? No começo eu tinha 13 anos de idade e eu entrei no clube São José Esporte Clube para nadar. Me matriculei na natação. E ali também tinha a academia de musculação, né? E meu pai, quando me levava um pouco mais cedo, eu ficava esperando na academia de musculação até começar a aula de natação. E ali eu ficava observando aqueles quadros na parede com aqueles caras gigantes, trincados. E eu queria ficar daquele jeito também. Mas não me deixavam treinar por causa da idade, né? E eu persisti muito. 13 anos? 13 anos. 13 anos, tá vendo? Tanto para o dono da academia autorizar, como para o meu pai autorizar também. Tinha todo aquele bloqueio, né? Que se pensava vai afetar o crescimento, né? Mas eu fui tão persistente que eles estavam vendo que não ia ter como segurar, né? Eu ficava esperando a aula de natação ali, mas eu tava com medicine ball fazendo abdominal ali, Sim. e já observando a galera treinando, né? E aí meu pai autorizou, o dono da academia também conversou com ele. 13 para 14, já próximo de 14 anos, comecei a treinar. E aí, desde então, eu comecei a ser um entusiasta da musculação. Eu treinava e, com a pouca informação que tinha naquela época, eu estudava. Como? Comprando revista na banca, né? Às vezes conseguia uma revista importada que vinha na mão de algum amigo que conseguiu. Sim. E ia fazendo o beabá do que era para ser feito. Até que um dia eu fiquei fã de um cara, eu passando na banca, tá ali a revista com o Maurício Marques na capa. Olha, Eu falei, não pô, sabia. que cara gigante, que dorsal, mano. Comprei a revista. Você não lembra que revista que era? Ele tem ela, não tem? Você me deu uma. Sim. É aquela revista? É aquela revista. Você É traz aquela aí. revista. Você que me deu, inclusive. Foi. E aí, eu não sabia que você era amigo dos meus tios, nem que era conhecido, muito menos que era de Taubaté. Sim. Né? Depois que eu fui saber, quando meu tio falou, pô, é o Maurício, você conhece? Pô, o Maurício Marques, é amigo desde pequeno, hein? Era magrinho antes. E quando foi em 96, eu entrei na faculdade de Educação Física, cursei, naquela época era licenciatura plena, né? Cobre a licenciatura e o bacharelado. Certo. 5 anos o curso. Entrei para cursar a faculdade e nesse mesmo ano que eu entrei na faculdade,
eu comecei a fazer o estágio em uma academia em São José dos Campos, que era 24 horas. E o Maurício Marques começou a trabalhar lá, não é? Fitness Point, né? Aham. E aí eu aprendi muito com ele. Trabalhamos junto. É. Trabalhamos junto. E eu sempre fazendo os cursos, né? Com o pessoal de Santos, o professor Gilmar Pinto Guedes, o pessoal do Rio, da Gama Filho, Roberto Simão, entre outros nomes fortíssimos na musculação, né? FEPAM você chegou a frequentar na época? FEPAM Fazer eu não alguma coisa? frequentei. Não, Eu frequentei a Escola Paulista de Medicina. Eu não sei se pode falar aqui, mas eu era entrão na USP. Pode, cara. Tinha uma fisioterapeuta que tratou do meu joelho, eu ia com ela ali e assistia às aulas de fisiologia com o Dr. José Maria Santarém. Que Né? maravilhoso. E a hora que chegava a lista de chamada na minha mão, eu dava um migué ali que tinha assinado, mas o que eu queria era informação. Sempre Enfim. treinando na prática e já sempre estudando. Aí, Julianão, você tinha família que morava aqui, trabalhava lá, ou a sua família veio para cá, né? E você veio e já começou a dar aula com a gente na ProShape. Foi. Isso 2000 e tanto. Em 2000 eu vim para cá, foi quando eu iniciei a pós-graduação em reabilitação cardíaca e condicionamento físico para grupos especiais. E comecei a trabalhar contigo na ProShape. Perfeito. Né? Me lembro bem dos atletas todos treinando ali, eu ficava no suporte, ao mesmo tempo aprendendo muito sobre fisiculturismo. Era excelente aqueles momentos no final do dia. Olha lá. Isso daí foi na Academia foi- Viggs. Qual? Academia Viggs. Biggs, lembra? Acho que foi legal. a primeira Rubens academia Gomes, moderna, então. Magrinho. Rubens. Quem que é esse aqui? O Bispo? É o Bispo, O Bispo, Olha só, rapaz. cara. O dono da Toninho. academia. Eu, Juliano e esse... o Júnior. O Júnior, eu lembro como professor de lá. Olha Isso daí é rapaz, São que José dos foto. Campos? Taubaté, em frente Taubaté. ao Taubaté Shopping. Hoje Ah, é tá. Banco Santander. É verdade, eu lembro dessa Maravilhoso. academia. Ela tinha 2 andares, Tinha né? 2 andares. É verdade, eu Olha só. lembro da. A evolução da turma aí. É. Quanto treino desde ela até aqui, quanto aprendizado, né? E eu acho que na Legal. academia ProShape, eu acho que você teve impacto assim como eu tinha. Na Fitness Point era um público mais fitness, né? Na ProShape não, era ficar gigante. O objetivo, o atleta entrava, cara, você Sim. ia ficar grande, seja homem, seja mulher. E aí como é que foi esse impacto aí de sair de uma academia que era saúde, fitness, e agora, cara, não, eu quero ficar gigante. Como é que foi essa... Encontrar lá Rubinho, encontrar lá quem mais tinha de gigantão lá. Mas, Migrou, foi pra Jogão. caverna daí, né? Depois foi pra Jogão. caverna. Foi o contrário. Primeiro eu trabalhei com você na ProShape. Certo. Depois eu trabalhei no Taubaté Country Club por 2 Perfeito. anos. Depois eu trabalhei na Viggs, Certo. que é essa academia. Em seguida eu fiquei Personal. por volta de uns 5 anos só como personal. Perfeito. Voltei pro clube Taubaté Country Club, fiquei 10 anos lá Perfeito. e fui pro Japão. Certo. Em Uma seguida. pergunta. Aonde você encontrou os atletas que mais queriam, tinham gana para ficar gigante, foi na ProShape, Na ou eu tô ProShape, errado? sem Ah, dúvida, tá. na Só pra ProShape. mim afirmar. Ali o objetivo de todo mundo era ficar gigante. Não tinha se ele perder barriga, de ficar em forma, era esse o objetivo. Ali você com certeza ensinou muito, e com certeza aprendeu muito, a gente era assim, né? Sim. Você ensinava e aprendia com o resultado dos atletas, com a gana, né? E a sua mudança, a sua entrada para Japão, em termos de academia, fisiculturismo, como é que foi o impacto para lá? No princípio sempre é difícil, né? Mas Deus dá todo o suporte. Ô, Juliano, mas explica só pra gente, assim, como que foi essa decisão de ir pro Japão? Como é que uma pessoa, vou pro Japão? Como é que foi essa decisão aí? Cara, a minha fé é no cristianismo, né? Então, eu creio que a oração, se você analisar a hermenêutica da palavra, é orar e agir. Ore e ação, né? Orar e agir. E eu sempre busquei fazer isso. E uma coisa que eu sinto que faz toda a diferença é o que você ora em secreto, Isso. mantém em secreto. Se for para o seu bem, Deus vai agir. Sim. O mover de Deus é... Sim. E foi exatamente isso. Eu tinha um sonho de trabalhar numa Olimpíadas. Eu já era casado com a minha esposa, que é descendente de japonesa. Eu entrei em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro por e-mail, ainda aqui no Brasil. Perguntei quais eram os requisitos para eu trabalhar com eles na Olimpíadas de Tóquio. Eles falaram, olha, você tem que estar morando no Japão, você tem que estar habilitado e com prática para dirigir, e você tem que estar falando o idioma.
Eu falei, só isso Nossa, faço. E aí? Aí eu entrei de cabeça. Isso faltando quanto tempo para as Olimpíadas? Faltava... Foi em 2019. 2019. Foi antes. E não Tá. teve a Olimpíadas, né, em 2020 por causa da sim, pandemia. É. Isso foi bacana pra mim porque eu ganhei tempo, Sim. não é? E o estudo do idioma japonês não é uma coisa fácil. É. A escrita eu deixei de lado. Eu foquei na conversação, Sim. não é? Sempre com um foninho de ouvido, treinando, o tempo inteiro estudando. E Sua esposa fala fluente? fala Sempre uns falou. 40%. Sim. Olha que dificuldade. O Como que você idioma foi japonês não é aceito fácil. lá, Juliano? Como que você foi recebido lá? Você já entrou em academia ou você foi direto para as quadras lá de esportes? Não, eu fui direto para a fábrica mesmo. Eu gosto de carro, gosto de... Entendi. Sempre tive Ali essa pra vontade sustentar, né? de trabalhar com a parte automobilística, né? Já tentei entrar na GM antes de fazer a faculdade. Na entrevista ela me perguntou, né, se eu pretendia fazer um curso superior. Eu falei que queria fazer educação física, daí ele me cortou, né? Talvez se eu tivesse já falado gostava que ia dos fazer carrinhos engenharia. antigos, carro turbo. Ele me trazia de São José para cá, vinha de carona com ele, vinha ajudando, né? Deixava a estrada vazia e falou, agora eu vou mostrar o turbo para você, né? Ali foi unindo mais, né, a nossa amizade. Juliana, aí você começou a quando a entrar nas quadras, acompanhar o treinamento deles lá. Como foi a experiência na Olimpíada? Na fábrica mesmo, eu comecei a dar um suporte de treinamento ali, uma consultoria para alguns brasileiros que começaram a ter resultado, chamou a atenção de alguns japoneses que procuraram saber, né, mais sobre musculação. Tinha alguns que nem treinava e todos entraram na onda ali para treinar, né? Foi muito bacana. E em seguida eu entrei em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro novamente, né? Dizendo para eles que eu estava pronto para fazer um teste, uma prova, uma avaliação, né, nos requisitos que eles me exigiram. E eles ficaram surpresos, e isso foi bacana. Né? A partir disso foram 4 entrevistas online, né, por videoconferência, e eles me aprovaram e me colocaram para trabalhar junto com o pessoal ali da diretoria ali, né, do COB. Para mim foi, nossa, surreal. Um sonho realizado, né? Legal. E foi um sucesso o trabalho, tinha data para entregar, eles me contrataram por 40 dias. Brasileiro, na nossa cultura, é normal atrasar 5 minutos, 10, às vezes um dia, 2, né? E você imagina na montagem de academia lá no Japão, né? Enfim, eles já se protegem contando que vai atrasar, e não houve atraso. Para não falar que não houve nenhum atraso, uma vez eu me perdi nesses túneis que passa por baixo do mar. Liga ilha a outra ilha, né? Sim. Na região de Tóquio. E eu fui parar 26 quilômetros da onde eu tinha que estar. Isso deu uma atrasada, né? E eu ficava assim, no pé ali com o pessoal ali, né? Falando em bom tom, claro. Sobre horário, porque japonês, ele é assim. Se você chegar 10 minutos antes, você está sendo mal educado. Se você chegar no horário, você está atrasado, é 5 minutos antes. Eles gostam disso. Eles são detalhistas nessas coisas, é uma coisa bacana. Claro, claro. Lá você fez cursos também na sua área? Cursos em japonês, para aperfeiçoar ainda mais seu trabalho? Como é que você foi andando? Eu estudei o idioma dentro de escola japonesa, né, fornecida pelo governo mesmo. Tem biblioteca, tem professores, tudo, e era aos domingos. Perfeito. E os seus treinos em dia? Os treinos sempre em dia, treinando. sempre treinando. Porém, o seu objetivo, pelo que eu me lembro, já não era mais ganhar volume, né? Não. Eu quero mostrar uma foto aqui do Juliano, na época da ProShape, porque quando você chegou ali no seu off, no seu volume, um corpo pronto para a competição, e é onde eu acho que você aprendeu e colocou na prática, em si e nos atletas. Sim. Quando você já foi para o Japão, o objetivo já era outro, era treinamento totalmente focado para performance e também saúde, seria isso, Sim. né? Você tem a foto aqui do Juliano? Tem uma, essa foi no Taubaté Counter Club. TCC, tem uma maiorzão, antiga você que tá tinha na ProShape lá, ó, aqui, acho. Essa é na ProShape. Isso. Essa é a da Independência lá, né? É. Olha, é verdade, cara. Tempo bom, hein?
A gente vê a aparelhagem ali, tudo pré-histórica, né? Puxa Como eu vida. gostava do final do expediente, sentava nós todos, eu, Maurício, Paulinho, E ali trocava informação, só né? trocando informação. Às vezes juntava de sábado o pessoal, os Tem uma professores outra ali só para trocar fazendo informação. ali, Vê que você do tem lado mais ali, seu sabe? aqui. Essa aqui? Aí. Isso. Aí, é. Dá pra ter uma noção. Que idade aí, Juliano? Aí eu tava com uns 30 e 30? alguns anos. Bacana. Quem tirou essa foto foi o Diogão Rezende. Certo. O Diogão, ele é especialista hoje em strongman, né? Treinamento de força. Tem um histórico incrível, ele veio de Resende, novinho, já começou a dar aula. Esse daí é o Isaquias Queiroz. Teve um lance legal lá que aconteceu. Que tava faltando. Não tinha chegado aí nos containers de alimentação no Brasil. Tava indo de navio, teve um atraso. E a nutrição dos atletas tava deixando a desejar. Sanduichinho Light, é uma empresa boa, a Saúde e Sabor, de brasileiros. Essa empresa lá no Japão. Quem cuidava na época era o Alan, hoje ele trabalha em Dubai. E a gente trocou ideia sobre o caso desse atleta aí, do Isaquias Queiroz. Eu falei pra ele, cara, a parte de treinamento físico, qualquer mudança na dieta vai levar pelo menos uns 15 dias pro corpo entender o que mudou, não é? E aí, o cara deve estar acostumado a comer coisa forte e vai dar sanduichinho natural, e o atleta estava reclamando de queda de performance. Claro. Né? E os atletas brasileiros estavam chegando em cima mesmo, né? Da data da competição. Estavam chegando 15 dias Chegaram antes. com antecedência. Sim. Acho que mais tempo antes, um mês antes. Um mês, né? Certo. E daí ele estava sentindo isso em relação à alimentação. Sim, uma super base de treinamento, numa represa muito bacana, mas a alimentação estava deixando a desejar. Aí eu expliquei para ele, né, que assim, de costume o que a gente faz é manter a dieta, né? Que o cara está fazendo. O que Mas ela se tá fazendo continua. Sim, se tava comendo vaca atolada, feijoada, né? Coisas que nem sempre são tão saudáveis, mas é que o cara come, é aquilo que ele tem que comer para manter a performance no ápice. Sim. Né? Era uma medalha que estava em jogo ali. E eles fizeram as mudanças, né? Eu direcionei ali aonde comprar os produtos brasileiros e tal. E o cara teve a performance e ganhou medalha de ouro. Olha isso. Olha lá ele com a medalha. Olha lá, isso. Né? Fantástico, fantástico. Se Legal. fosse essa sua visão, né? Que já vem do fisiculturismo, essa visão da Associação de Treino e Alimentação, né? Sim. Ele perderia uma competição por má alimentação ali. E daí foi essa mesma empresa que você falou de alimentação que forneceu, ou ele teve que trocar, ou procurar alimentação em outro local lá no Japão? Essa empresa de nutrição, ela estava ali, na verdade, preparando as refeições dos atletas, né? Geral, né? Geral, Dos atletas. E só que os alimentos brasileiros não tinham chegado. Ah, entendi. Né? E aí eles não sabiam nem onde comprar. Sim. Certo. Ah, tá. Juliano, Imagina o cara que... E tem bastante restaurante brasileiro lá, ô, Juliano? Lá no Japão? Como é que Alguns. funciona? Tem. Se você procurar no Google, tem... Com a toda comida cidade brasileira você acha, mesmo, né? Ah, legal. Juliano, eu queria focar aqui pra gente, o pessoal aí, todo mundo que acompanha mais o canal da gente, eles querem saber mais de treino mesmo, como é que cresce e tal, natural, ergogenizado e tal. A gente vai falar aqui sobre treinamento mesmo, né? Você treinou então pesado, com alimentação pesada, ficou grande, foi pro Japão. Lá eu acredito que o treinamento, como a alimentação, o foco já era outro, não era ficar gigante e tudo mais, né? Mas você também mudou o seu foco de treinamento, incluiu mais esportes até hoje, eu queria que você falasse mais sobre isso, né? E voltando para hoje, como é que você trabalha hoje com isso? Quem é o seu público? O que você oferece? Treinamento? Como é que foi essa história sua em treinamento até aqui? Do Japão até aqui agora. Sim. No Japão, eu tive a oportunidade de sair para ir para restaurante junto com um atleta, né? E o que eu observei é que eles procuram manter ali a cultura deles, da alimentação de comida japonesa mesmo, né? E também acrescentam o que o mundo está se alimentando no fisiculturismo, né? Batata doce, o frango, o arroz eles comem muito já, e carne vermelha, lá é bem mais caro que aqui, né? A alimentação deles, basicamente, do atleta lá, o que é? Do atleta, de quem vai para academia. Basicamente, o que ele se alimenta? Comida japonesa, eles acrescentam batata doce,
eles acrescentam peito de frango, eles acrescentam carne vermelha magra, né? Não é diferente do que a gente faz. Tá. O que eu observei, assim, que eu vi que talvez pela essa tendência da musculação contemporânea, né? Eles comem pouco. Certo. Eles comem pouco. Já é da cultura, já é difí- saudável, né? Isso. Sim, é difícil você ver um japonês musculador, atleta, que esteja acima do peso, fazendo um off de embaçar toda a musculatura. Sim. Os caras Sempre crescem na seco. qualidade. Crescem Seco, né? seco. E E com o- saúde, né? Sim, E com saúde, comparando, Com né? saúde. Com... É, né? O ovo já faz parte ali faz parte. da refeição. Tamago. Ai, que bacana. Legal. Você conheceu algum grande atleta lá de musculação? Teve algum contato? Alguém de alto nível? No De Japão? alto nível, não. Tá. Eu acompanhava, né, pela internet. Acho que eu cheguei a te mandar vídeo, Me tudo lembro. do pessoal, no grupo, né, Sim, do me WhatsApp. Mas tive a oportunidade de treinar atleta japonês e atleta brasileiro nascido no Japão. Nascido no Japão, certo, certo. Tem a foto, né, que você mandou, né, Juliano? Sim. Vou falar pro Gustavo colocar aí pra gente, Gustavo. Julianão, hoje, né? Depois de toda a sua experiência com o ProShape, com o Japão, todos os seus estudos e tudo mais, hoje você pega um atleta para treinar, né? E como a gente conversou previamente, o seu foco hoje seria a obesidade e mulheres em especial é o público-alvo, né? Mas eu quero algumas informações sobre isso. Mas se você pegar um cara hoje que quer crescer, tá? Ele veio, Juliano, eu quero ficar forte, né? Você vai trazer lá. Você optaria por treinos mais pesados, mais leves? Quais seriam estratégias que você usaria hoje? Quais são as estratégias de treino que você usa em você hoje? Como é que você treina hoje? Passa tudo isso pra gente em treinamento, em relação ao Maurício, treinamento. não sou fechado à musculação contemporânea, né? Mas o old school, para mim, é a base, né? Então eu gosto muito de trabalhar, se é um iniciante, desde aquela base de sériezinhas de 12 repetição, vamos pensar a nível de tendão, articulação, fazer um preparo ali, Pra um poder trabalhar alicerce pesado. para poder trabalhar pesado com séries entre 5 e 8 repetições, que no geral a gente sabe que é o que mais cresce, né? Certo. Você adquiriu alguma lesão em todo o seu treinamento, na vida? Teve alguma distensão, algum problema? Não. Lesão Com o em treinamento. si, não. Mas o efeito crônico de todo musculador, né? Conforme a idade vai chegando, o ombro começa a sentir Ombro. tudo que a gente treinou Acho de que é o pior. pesado, né? Então, saber fazer uns exercícios compensatórios, de estabilidade para manguito rotador, Perfeito. né? E você hoje, como está o Juliano hoje? Você treina como? Você treina que esportes? Como você está atualmente? Atualmente, eu treino voltado para o condicionamento físico e saúde, né? Perfeito. Wellness. Perfeito. A gente comentou aqui com o Juliano também já antes, né? Alguma coisa sobre a parte hormonal, porque a gente sabe, sempre firma, né? Resultado em estética máxima é treinamento perfeito, sem isso nada acontece, adaptado, individualizado, alimentação compatível e hormônio estabilizado, né? E o Juliano comentou que o hormônio dele lá está entre 900, fica lá no pico natural, né? Hoje natural, há muito tempo natural, isso é muito maravilhoso. Bom, aí eu queria aproveitar e fazer um comentário aqui. Tem muita gente fazendo apologia assim a testosterona como se fosse alguma coisa, uma beleza, vai lá e toma e tal, né? Eu acredito assim, a gente tem que dividir muito. Quem é atleta competidor, ele tem que procurar os Hulk, um cara que tem uma performance, um cara que tem uma história dentro disso, ele pode contar exatamente o que se usa, não usa, o perigoso ou não, o que eles fazem para se proteger, como eles conseguiram chegar naquilo. Procure esses caras e vai no médico para cuidar da saúde, né? E não vou no médico para me deixar Hulk, né? Ele não sabe. E atletas que não são Hulk ainda já passando, ó, eu tô fazendo, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Bom, deixa eu falar um caso bem rapidamente aqui. Eu tenho um irmão, meu irmão Paulo, né? Amigão nosso aí, conhecido, meu amigão de vocês, né? Meu irmão. E acompanhei o treinamento dele desde os 13 anos de idade, treinou praticamente a vida inteira. Ele hoje é médico, é neurocirurgião, ele dá plantão direto em neurocirurgia, ele trabalha em clínica, em hospital, ele é lutador de jiu-jitsu, ele pratica musculação até hoje, ele é casado, ele tem uma vida sexual ativa, normal, ele estuda muito, gosta muito de estudar, e foi no médico especialista em hormônio para ver como é que ele estava. E o hormônio dele estava entre 400 e 600. O médico avaliou e falou, Paulo, beleza, é isso aí, vamos embora.
Agora cai na mão de um médico que muitas vezes não se responsabiliza pelo que está falando e vai lá, não, vamos no 900, cara. Está 400, no 900, vai ficar na Super Hulk, vai trabalhar dobrado, vai fazer tudo dobrado. A gente sabe que não é essa a realidade, mas vamos dizer que ele melhorasse a performance dele com 900. Hoje ele estaria tomando injeção ali, não precisa hoje tomar injeção, e ele ainda estaria dependente daquilo agora, porque o dele, 400, 600, não é mais 400, 600. E se ele voltar depois da natureza dele, será que ele volta nos 400, 600? E se ele voltar, será que ele vai manter a mesma qualidade de vida de hoje? Por isso que os médicos trabalham na individualidade. É a história do paciente, outra, estou cansado, testosterona. Calma, tem outros fatores para cansaço. Ah, tem o período de libido, testosterona, calma, tem problema psicológico, tem tanta coisa. Então a pessoa acha que, cara, ser super-homem é testosterona. Muitas vezes ser super-homem é fazer o que você está fazendo, é o que meu irmão faz, é treinar, é se alimentar bem, é estudar, é trabalhar, isso é ser um super-homem. E trabalhar com a testosterona que permite. Se ele tiver um problema com testosterona, aí ele procura um médico e arruma com remédio testosterona. O suplemento de testosterona é para bodybuilder e é outra linguagem. Se você vai querer usar testosterona como suplemento, cara, usa whey protein, usa creatina, pelo menos não tem efeito colateral. Essa é a dica que eu deixo aí para todo mundo, né? Então a sua parte hormonal a gente sabe que está em dia. Você hoje pratica, eu não me foquei aqui, que esporte e como está a sua musculação hoje? Você está fazendo algum outro esporte? Sim, a musculação, como eu falei, né? Voltado para a saúde ali. Eu gosto muito do surf. Eu considero o esporte Sempre mais fez, né? difícil que existe. Até hoje não aprendi. O mountain bike eu gosto muito também. Tá vendo? E atualmente você falou que está em outro esporte que você está fazendo mais. É bike, né? É. Bike. E a academia? Você quando vai na academia hoje treina como? Como é o seu treino hoje? Meu treino hoje é treino de 50 minutos, por volta de 6, 7 exercícios, séries entre 6 e 12 repetições, sem extrapolar nas primeiras séries, né? Sempre faço 1, 2 séries preparativas ali, trabalhando com cargas progressivas, para na terceira ou quarta série extrapolar Chegar um pouco máximo, ali, e aí limite. o peso já bater com 6 repetições, não mais com 12, né? Isso seria possível. Deixa eu te perguntar só para conhecer mais você. Treinando quantas vezes por semana? 3, 5 vezes? Todo dia. Todo dia, né? Julia, não, na nossa época lá a gente falava muito nisso, né? Quanto tinha de braço, quanto levantava de peso e tal, era isso, a referência, tô falando há 30 anos atrás, né, pessoal? Qual foi sua marca máxima de supino, sua marca máxima de agachamento, leg press, seu período de força máxima, como é que foi isso? Onde você já chegou nesse nível? Então, nessa época treinava junto com o Binho, de São José dos Campos, o Gustavo. Vai vir aqui. Ele tá pra vir aí. E levantamento terra foi 180 quilos para 3 repetições. Certo. E supino também 180 quilos para 1 repetição. É peso demais. Agachava bem, não? O agachamento era bom? Agachamento não era tão meu forte, mas cheguei a agachar com 100 de cada lado. 200 e tantos quilos é pesado. É pesado. Você vê, Juliana, como a força é algo que não tem muita relação com o volume, né? Eu tinha um volume a nível de competição e a minha força era menor que a sua. A minha marca de supino foi 145, você foi 180. O meu agachamento foi 130, 140 quilos. O seu foi 180. Então a gente vê que você recruta mais fibras ao mesmo tempo do que eu, por exemplo. Então a sua força é maior em relação ao seu volume. A gente comenta muito isso. Às vezes, o cara é grandão, não tem tanta força. E o cara, às vezes, tem muita força, cara, mas não tem volume, né? O que explica isso? É a habilidade de contrair mais fibras ou menos fibras. Então, a gente pode dizer que entre eu e o Juliano era mais forte do que eu, tinha mais força, e comparando nós dois, eu tinha maior volume que o Juliano. Então, eu tinha um volume maior e o Juliano uma força maior. E vocês treinavam pesado. A gente treinava no limite, né? Sim. Esse treinar no limite nunca te machucou? Não. A frequência de treino uma vida que foi trazendo alguma coisa. Possivelmente esteja relacionado à hipertrofia tensional, hipertrofia plasmática, né? Recrutamento de unidades motoras. Às vezes o atleta nem tem um volume tão grande, mas ele tem uma força acima do esperado. Que hoje é o que você trabalharia mais, por exemplo, no atleta olímpico, né? Ele não quer volume, ele não quer ficar chapado. Apesar daquele atleta ser sarado, eu acredito que a força dele, né, e a resistência, mas falando em músculo, força é que realmente é expressivo, né? Realmente é o quanto ele levanta, né? Pra mim, de força. Ô, Juliano, vamos falar desse rapaz aí, ó, que a gente tem as fotos.
Ô, Gustavo, Mike volta uma Júnior. foto. Tem uma foto antes dele mesmo. Ali, ó, que ele tá segurando o celular ali. Isso. Esse daí é o início dele, ô Juliano? Sim, o Mike Júnior. Eu auxiliei ele, mas é um cara autodidata e que sabe fazer as coisas muito bem feito, sabe? Ah, é? Muito esforçado. Ele Então, começou com quantos anos ali? ele tem na faixa de uns 20 anos. 20 Mas anos. a preparação dele, ele conquistou 30 quilos num período menos de um ano. Caramba. Foi por volta de uns 10 meses. E depois fez o trabalho de definição. E aí tem a foto também do primeiro campeonato dele, mais adiante. Próximo aí. Olha Aí, isso. aí ainda não foi A no dia altura do dele, mais campeonato. ou menos, pra gente ter Um noção. pouco mais alto que eu. Ele deve ter 1,80 m. 80. Isso conta muito, né? Caramba. Aí ainda não foi no dia do campeonato. Tem a foto que ele tá junto com outros atletas. Isso, aí Natural, foi no dia do campeonato. naturais, Natural. naturais. Natural. Ele é esse rapaz do meio mesmo, né? É o do meio, né? isso. É. Ele tava Ficou muito bem mesmo. com o intestino travado nesse dia aí, É. sabe? E preocupado que não conseguia ir no banheiro e tal. Falei, cara, come um mamãozinho. E o que é, Funcionou. dando um exemplo dele assim, Juliano, qual que foi a estratégia ali que vocês usaram? E assim, você falou que ele já é autodidata, mas em relação a curiosidades do treino dele, de alimentação, o que vocês fizeram ali? Você poderia falar por cima, assim, alguma Cara, coisinha? a base do treino dele, old school, Old school. a base. Mas fazia também muitos exercícios da musculação contemporânea. Aqueles exercícios isolados, Sim, sim. de cabo, sabe? legal. E ele aprendeu comigo técnicas de depressão no músculo, né? Legal. Coisa que os japoneses não fazem. Né? Sim. Você vai fazer um crucifixo, por exemplo, você chegou ali na segunda série, você vê que não vai chegar no máximo do músculo, com poucas repetições, dá para ir mais. Começa a fazer a depressão, aquela espremida que você dá mais no músculo. É. Eles não têm o hábito de fazer isso. Não, né? Não. Chegar na falha, assim, seria mais ou menos isso? A depressão além da falha, é você colocar o músculo numa vantagem mecânica ali e espremer ele ao máximo mesmo. Sim. Por exemplo, num crucifixo, a hora que você aduziu, você aproximar os halteres com angulação e empurrar o seu ombro para frente. Sim. Isso é uma técnica de depressão. Na panturrilha, por exemplo, você acha que você subiu ao máximo. E ainda Dá para ir mais um pouco. sim. Né? É interessante, né? Isso era habitual pra gente, né? Sim. A gente vê aqui, Celião, como estava aqui o Marcelo Bueno, né? Que é um especialista em treinamento natural, você vê que não foge da linha, né? Sim, Então ele aprendeu na ProShape, aprendeu no Japão, exatamente o que o Marcelo falou aqui. claro. Né? Começa a dar um pouquinho de prioridade para máquinas, né? Quando está próximo da competição. Eu acho que não foge ainda. E assim, por exemplo, nessa parte de alimentação, tinha alguma coisa que ele fez? Ele usou muito suplemento? Teria alguma coisa só pra gente... A base, né? De creatina, whey, a base. Mas o foco na alimentação mesmo. Que na verdade no fisiculturismo a musculação, a nutrição ali é o chão, né? Complementar. Tem muita gente que erra em achar que o suplemento vai fazer a mágica. Não, o suplemento Sim. vai dar um empurrão a mais Sim. pro resultado vir. Né? O suplemento vai tapar aquele buraco no horário que não dá para você fazer uma refeição ali, mas tomar ali um whey ali com uma fruta, uma granolinha ali, dá, né? Sim. E lá é fácil, por exemplo, para quem, igual ele, quer competir, lá tem bastante campeonato. Como é que é a cena do fisiculturismo lá no Japão? Como é que é? Tem. Eu não cheguei aí a assistir pessoalmente campeonatos lá, porque geralmente é em Tóquio e eu morava na região de Nagoya. É um pouco longe. Fiquei em Tóquio quando eu trabalhei para o Comitê Olímpico Brasileiro. Mas, fora isso, fui passear umas 2 vezes, fui assistir o K1, né, de Contact Kickbox, legal, né? muito bacana, Legal. que é em Tóquio. Não era o assunto nosso, mas eu queria explorar aqui aproveitando. Eu lembro que você comentou no começo, há muito tempo quando você tinha ido para lá, as diferenças entre quando eu vendo anabolizante, quando eu sou pego com anabolizante, quando eu estou tomando anabolizante, como é que a lei pune lá, diferentemente daqui. Você disse que antigamente era um pouco mais severo e hoje o negócio bagunçou um pouquinho mais. Fala um pouquinho disso pra gente. O atleta tá lá, você foi lá e foi vender anabolizante para o seu atleta, tá? Foi pego com essa quantidade. Ou ele foi pego com essa quantidade. Como é que a lei aplica isso lá? Como é que era, como é hoje?
comentou alguma coisa comigo. Então, no Japão, a lei é rígida e funciona do jeito que tem que ser. Se estiver fazendo coisa errada, é uma questão de tempo, mas vai acontecer a penalização, né? Em relação a anabolizante, é substância proibida. Não pode, não pode. Então, é uma carta na manga para o policial ali, se ele quiser punir a pessoa, enfim, se a pessoa começar a pisar na bola, ele tem uma carta na manga a mais. E não era de costume ver os caras muito grandes logo que eu cheguei lá. Mesmo em metrópoles, né? Maiores. De repente começou a aparecer uns caras grandes. Né? Eu tava numa praia de Nagoya. Da onde que surge, né? Essas criaturas. Eu tava na praia de Nagoya, tinha um cara lá. Era do tamanho do Binho de Taubaté, o He-Man mais ou menos. Cara. E alto. Não era japonês. Né? Eu não acreditei na hora que eu vi. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a entender, né? Como que acontece esse lance? Faz uma vista grossa, não faz, né? Porque tá na cara que tá usando substância proibida. Já chegou no Japão daquele tamanho? Como que é isso, né? E o que você descobriu? Como é que foi nesse caso? Eu descobri o seguinte, que há uma investigação se tiver uma denúncia, né? Mas se não tiver, não tem porque o policial ia atrapalhar a vida do cidadão ali. Né? De repente o cara tá até trabalhando no Japão, se desenvolvendo ali, né? Mas tem histórias de caso que a gente ouve falar, que o atleta de competição brigou com a namorada lá, e a namorada falou pra polícia, olha lá, tem um monte de anabolizante na casa dele e tal. É porque, Julianão, o que acontece hoje aqui no Brasil, que eu vejo, né? Eu vejo tanta gente vendendo, fabricando, produzindo em casa, passando aí na mídia e tudo mais. Aí eu conversando com um policial de alta patente em Taubaté, eu falei, cara, mas a polícia não vê isso. Eu sei, cara, se você perguntar, ali vende, ali fabrica, que o policial não sabe. Ele falou, Maurício, lógico que sabe, porém, ele fala, o tráfico é muito grande. Ele é maior do que a polícia dá conta, já o tráfico. E o tráfico envolve arma, envolve crime. Então sempre a polícia vai dar prioridade para isso, vai estar sempre como uma segunda, de repente, denúncia, ou de repente, poxa, eu tenho caso maior para fazer agora. Então, não é porque os policiais não sabem não, viu, pessoal? Não é porque ele está por fora, não. É que ele tem coisa mais importante para resolver, mas uma hora pode chegar a hora. Então, o pessoal fica atento aí, né? Até porque, poxa, anabolizante você tem na farmácia, você pode conseguir com receita. Os old school aí, os velhos lá, os Hulk da vida, né? Pode te dar aí as melhores referências para estar usando coisas mais seguras, enfim. Nunca vai ser seguro, mas é mais seguro do que comprar de alguém que fez na casa dele, te trouxe, ou trouxe do amigo, que trouxe do amigo, que o policial está sabendo, mas ele não está com tempo hoje para cuidar disso. Mas uma hora ele pode ter esse tempo, né? Sim. Então o pessoal fica atento aí, a brincadeira não é bem assim, né? Com certeza. Ô, Julianão, hoje então é natural já há quantos anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Tá. E é importante gostaria de saber, quando você começou a usar anabolizante? Você começou a musculação com 13. Quando você começou a usar esteroide para ter o resultado máximo, eu lembro que depois, durante muito tempo, você foi usando muito pouco, meio com uma manutenção, né? E há 10 anos tirou. Você começou, eu comecei com 15 anos, já comecei usando. O Rubinho começou com 15 anos, mas ele começou a usar anabolizante 2 anos depois. O Calil, que era da nossa turma, grandão, levou 4 anos para começar a usar. E eu vi que a base deles foi muito mais bem montada, né? E eu fui totalmente independente no primeiro dia. Por isso que eu queria saber essa relação. Você começou com 13 e começou com ergogênicos para ajudar com que idade? Esteroides. Você lembra? Foi logo no início da faculdade. E nada absurdo, né? Conforme eu ia fazendo... Você sempre fez com cuidado, acompanhava? Conforme eu ia fazendo os cursos com os professores que entendem do assunto, eu ia buscando manter o contato com esses professores, comprava uma apostila, além do que ele escreveu em livro, com outro professor... Conversava, né, com atletas? Conversava com outros professores. Acontecia no final do curso, eu já ter feito uma amizade ali, né, tomar um café junto, né, e buscar informação de ouro, para poder ter a vivência disso, né? Porque eu acho que o professor, para ser completo, ele não pode ter só a teoria, ele tem que ter a prática, né? Mas é uma coisa arriscada, mas existe um método menos arriscado,
Sim. Ainda assim é muito arriscado, Sim. né? Mas se você tem informação, você tem poder. Você tem uma certa proteção nisso daí. Você não vai chegar com uma dosagem alta logo de cara, sem saber nem ao menos o seu nível de testosterona natural. Olha, Né? Juliano, eu vejo assim, tá? O esteroide no esporte de alto nível, competição, né? Você tem um mínimo necessário para se ter um ganho expressivo, e você tem um máximo que dá para usar ainda contendo, né, riscos. E a partir disso já passa a ser loucura mesmo, aí isso é um suicídio, o cara vai lá e vai tomando, vê até onde vai e tal, enfim. Eu falo que o Juliano ele foi ali no mínimo, eu fui no máximo do controlado. A única diferença entre eu e os atletas que ainda estão fazendo o que eu fiz, competindo até hoje, é que eles monitoram mais a saúde e eu nunca monitorei a saúde, eu esperava ter o problema para correr, né? Dentro disso, Juliano, mudando um pouco de assunto, bastante de assunto, e os cardíacos, a pessoa que tem um problema cardíaco e está lá treinando, está com a performance em dia, você sendo um especialista nessa área também, o que você fala para a gente, quais são os cuidados que o atleta deve tomar, como você acompanha o seu atleta? Eu acho que se manter no costume de estar fazendo os exames, né? De saber se está tudo certo, fazer o eletrocardiograma de repouso, de esforço. Quanto tempo você sugere? A cada 6 meses. 6 meses? Para um atleta. No caso de um atleta. Está monitorando. Porque se tiver que pegar alguma coisa, Já. pega no início. Né? O treinamento de musculação em si, ele aumenta a espessura do músculo cardíaco. Né? Pode aumentar um pouco o tamanho das câmeras cardíacas. O trabalho aeróbico já aumenta um pouco a espessura do músculo cardíaco e aumenta bastante o tamanho das câmeras Na cardíacas. cavidade, onde vai bombear, né? Ele bombeia mais sangue com menos esforço, Sim. com menos necessidade de oxigênio, resumindo. Por isso se torna bradicárdio. Perfeito. Pelé, se bem me lembro, tinha 36 batimentos por minuto dormindo. Agora, no caso de um atleta que usa da modulação hormonal, ele corre o risco de ocorrer a hipertrofia concêntrica no coração, que é um crescimento exacerbado da espessura do músculo cardíaco, mas diminuindo o tamanho da câmera, porque cresce para dentro também. Sim. O coração tenta ficar mais forte e, na verdade, fica mais fraco. Sim. Ele precisa de mais oxigênio para trabalhar e ele bombeia menos sangue. Sim. Seria exatamente essa Exatamente. a deformidade. Como é que eu vou saber isso? Né? Monitorando e vendo pegar tudo isso já no começo. Sim. Resumindo, seria isso. Né? Tem um caso seu aí famoso, de uma pessoa que praticamente você salvou a vida dele, né? Numa simples exame de toque ali do pulso. Conta isso pra gente melhor. Ele foi no Taubaté Country Club. Na época, eu e um outro professor combinamos de eu trabalhar com um horário agendado ali para fazer um trabalho mais individualizado, fazer uma anamnese bem feita para montar um treinamento para a pessoa, e o outro professor apresentar o treinamento. E chegou esse senhor, Chico Negrini, querendo treinar, né? E eu falei para ele, cara, com todas as limitações de saúde, com todas as limitações de saúde que você está apresentando, é interessante você passar por um médico cardiologista antes, né? Já tinha uma idade avançada, já? Sim, hipertensão, enfim, Sim. coisas da idade, né? E não, mas eu queria muito começar hoje, eu ensaiei tanto, eu falei, cara, se eu não deixar esse cara fazer um pouco de exercício hoje, ele não vai voltar a fazer. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou colocar você na esteira para você fazer uma caminhada, vou analisar como que tá a sua frequência cardíaca numa caminhada, e aí você se compromete comigo de ir ao médico para eu poder elaborar um treinamento bacana para o senhor. Então tá bom, ele ficou contente, né, e subiu na esteira e começou a caminhar, com 5 minutos eu fui ver a frequência cardíaca dele, era arritmia atrás de arritmia. Desliguei a esteira, falei para ele, vai para um médico, se for possível ir para o médico agora para saber o que está acontecendo, porque tem anormalidade. Ele foi para o médico e foi de helicóptero para São Paulo. Caramba. Fez safena, né? Fez a cirurgia, olha tudo. O que tava ali. Hoje ele já foi
pro Faz céu, mas bastante tempo, mas foi faz anos uns depois, 20 né? anos isso atrás, né? Ele já tinha idade, né? Sim, sim. Tá certo. Mas a gente vê a importância ali, Mas né? ele A pessoa tá monitorando. viveu muitos anos depois disso. E ele conseguiu fazer atividade depois do procedimento que ele passou, né? Sim. Conseguiu, né? Uhum. Ah, legal. Eu nem sabia que ele tinha feito a cirurgia, essa fena, tudo. Lá um belo dia, tô ali trabalhando, aí o Ézio, o proprietário da Clincar, me chamou, né? Falou, não, que eu queria te conhecer, você é o professor que percebeu que estava com alteração no coração do Chico Negrini, né? Pô, ele teve que fazer uma cirurgia. Falei, nossa, é mesmo? Eu não sabia. Não, se ele entrasse numa academia qualquer, né? Qualquer que Poderia assim, né? virar óbito ali. Dentro da academia mesmo, né? Não, hoje em dia, academia de rede, você vê senhor entrando assim, você já começa a ficar com dó já, porque ele vai ser abandonado. Ele vai ser abandonado. E outra coisa, né? O Juliano sabe muito melhor que isso, mas do que eu sobre isso, mas performance é uma coisa, né? Saúde cardíaca é outra, né? Sim. A gente vê um jogador no meio de um jogo e infartar, fulminante. Eu mesmo treinava e daqui a pouco no meio do treino, agachando, fazendo supino, não sentia nada, não tinha, né, nenhum sintoma e simplesmente infartei. Se tivesse um monitoramento, com certeza eu teria escapado de tudo isso. E muitos atletas também. Então, eu estou correndo bem, estou treinando bem, não estou sentindo nada. Não quer dizer que não tem alguma coisa. São só os exames que vão dizer e muitas vezes eu não tenho exame suficiente para dar uma 100% de garantia. Né? Eu não vou fazer angiotomografia em todo mundo, eu não vou fazer cateterismo em todo mundo, mas alguns exames mais básicos podem estar indicando. Então, né, pessoal aí vai treinar musculação, qualquer esporte, mas vamos falar aqui de musculação, exige carga, exige esforço e tudo mais. Não é porque você está se sentindo bem, eu estou usando tudo lá, não estou sentindo nada, que está tudo bem. Pode estar tudo ali já no vermelho, né? Não espera apitar. Né? E um detalhe, depois que foi para o médico, se detectou alguma coisa ali, ou se foi feita uma cirurgia, a fisioterapia, a responsabilidade do educador físico é altíssima, porque se ele errar, ele compromete, colocando em risco a vida da pessoa e compromete também todo o trabalho que foi feito antes, do fisioterapeuta, do médico. Sim, né? sim. E aí não vale mais a fórmula de Karbovin, muito menos 220 menos idade, o que vale é o professor preparar ele para poder fazer um teste ergométrico, Sim. né? Que é um trabalho feito depois da fisioterapia, Sim. o trabalho com o educador físico. Depois de um mês, 2, talvez 3, dependendo do caso, que você vê que está numa condição de fazer um teste de esforço, aí vai ser feito, monitorando toda a resposta pressórica, e ali, aonde chegou no máximo, é aquilo que você vai considerar como máximo para aquela pessoa, para você trabalhar em percentuais na prescrição do exercício. Sim. Eu tenho um dado aqui, Julianão, vem da USP, né, do Biodelta. Então, a reabilitação cardíaca. A pessoa infartou, ela quer voltar a praticar atividade física, né? Então, você pode fazer essa reabilitação por meio de atividade aeróbica, 100%, ou de atividade anaeróbica, né, ou intervalada, 100%. Logicamente, não é treino de força, não é treinar pesado, é contração muscular ali, para estimular o coração a trabalhar. E houve muito mais intercorrências, vamos falar assim, no aeróbico, do que na musculação. Então, quando a pessoa passava mal no aeróbico, e era mais comum, ficava durante mais algum tempo ainda o corpo em ritmo de exercício. Na musculação, vamos falar assim, foi 70% das pessoas sentiram desconforto no aeróbico, 3% sentiram desconforto na musculação. E quando sentia, eu dei o pico ali, logicamente não é treino pesado, ele deu o pico ali, ele sentiu mal, ele para, mais rapidamente o corpo volta no zero. Então, existe um trabalho de reabilitação, que é a especialidade do Juliano, que é a especialidade do médico mesmo, isso aí, né? Do Juliano como professor, né? Para dizer, cara, procura, vai atrás e tal, e do médico para cuidar tanto o acidente quanto a prevenção do acidente e a recuperação, né? Mas a indicação do Juliano aí, dos atletas estarem sempre monitorando, né, a parte cardíaca, né? Você treinando, você sabe monitorar bem isso. Julianão, vamos fechar aqui apresentando você hoje, atualmente, como você está trabalhando, quem é o público que você está querendo divulgar o seu trabalho, fica à vontade, a câmera está ali, você fala com o pessoal aí. Tá ok, eu retomei aqui meus trabalhos aqui no Brasil como personal trainer. O meu público está voltado ali para o trabalho de emagrecimento, principalmente, mas isso não quer dizer que se aparecer um amigo querendo hipertrofia, definição muscular, eu vou fazer também. Trabalhei com isso a vida inteira, gosto disso, né? Mas o meu foco é no wellness.
Perfeito. Eu estou vindo para o esporte natural aí, eu vou precisar de parceiros aí, porque o volume de atleta natural é muito grande e o atleta ergogenizado, hormonizado, tem muito coach. Eu até brinco hoje que tem mais coach do que atleta, porque para ser atleta é muito difícil, para ser coach não é. Então, os ergogenizados tá cheio de coach aí, mas os atletas naturais não tem coach que realmente entende do caso dele e a relação da alimentação para esse atleta, né? Como estimular os hormônios naturais dele, já que ele não pode trazer externo. Eu dei algumas dicas aqui valiosas de como potencializar os hormônios anabolizantes, diminuir os catabolizantes para um atleta natural explorar ao máximo os hormônios dele, né? E eu vou precisar de parceiros, né? Eu não vou dar conta de todo mundo, e o Juliano passa a ser esse parceiro aí. Essa é a academia HIIT 24 que eu trabalhava. Tá sem som? Você trabalhava aí? Eu trabalhava nessa academia. Ah, legal. É uma rede de academia, tem em todo o Japão. É? Trabalhava nessa de Okazaki e também ministrava treino de personal na de Nagoya. Olha lá. E as academias lá são bem cheias, ô, Juliano? Do Brasil é mais cheia. É mais cheia? É porque lá é 24 horas a academia, né? Sim. Olha lá, rapaz, que legal. Legal, né? Lá é 24 horas, você chega ou com a sua chavezinha de aproximação ou com a digital, abre a porta da academia, entra. Se for de madrugada não tem ninguém lá, você vai, faz o seu treino. Para uma emergência, você tem um colar com um dispositivo que se você apertar, vai parar uma ambulância ali. Ah, é? Caramba! Olha lá outro vídeo lá, né? Chega lá, né? Coloca aí esse aí pra gente ver, Gustavo. Essa atleta aí já tinha um tempo, né? Essa aluna aí já treinando, né? Sim, ela fazia personal comigo. Ah, sim. Como é que funciona a questão do... Assim, a pessoa entra na academia, se ela quiser um acompanhamento ali do personal, como é que é? Na HIIT 24, é a própria academia que vende o personal. Então, a pessoa chega lá, se matricula e fala, eu quero acompanhamento personal. Vai pagar para a academia, né? Sim. Você tem o seu salário como professor e o personal, 50% é para a academia, 50% é para o professor. Você não tem o trabalho de vender o personal. Ah, legal. E ela também aceita o personal de outro lugar e ir lá treinar um aluno lá ou não? Não. Tem que ser da própria academia. Tem que ser da própria academia. Tá. Bem legal, né? Aí, durante o trabalho de personal, coloca essa camiseta de personal, né? Porque o personal ele é desenvolvido durante o seu expediente de trabalho. Então, você recebe do seu expediente mais o personal. Ah, legal. Você comentou uma vez comigo, não lembro se eu... A impressão que tinha alguma coisa disso, de tipo, uma garrafinha tipo de whey ou alguma coisa, que tinha uma máquina que o cara lá punha lá e tomava alguma coisa. Sim, assim. isso tem em todo o Japão, as maquininhas de suco, isso é sensacional. Como seria você bom ter foto, aqui? Né? Mandei. Não só de suco, mas como de carne, de frango. Olha lá, olha lá. Bem bacana isso daí. Mundo, né? Mas assim, que você vê pra todo lado é maquininha de suco. Sim. Qualquer esquina na rua ali, todo quarteirão você vai ver uma maquininha de suco ali, suco, chá. Ô, Juliano, qual que é a marca dos equipamentos lá das academias? Tem alguma marca conhecida lá ou é do Japão mesmo? Como é que é? Cara, tem... Essa daí é de batatas. De batata. Isso, batata doce. Maquininha de batata doce. Essa de frios, né? É de frios? É. E elas ficam aonde, essas máquinas aí? Em parte externa, assim, local externo? Essas que eu fotografei estavam dentro de um shopping. De um shopping, sim. Isso daí é sagu ali, né? Parece um sagu ali. Eu acho que era ova de peixe. Ah, sim. Não tenho certeza. Essa daí de carne. Olha aí. Pro brasileiro que é sagu, né? Mas era ova de peixe. Fantástico. Será que a gente chega lá, Juliana? Eu acho que sim. Mas isso é uma curiosidade. Quando você chega no Japão, a sensação é que você foi décadas pro futuro. Puxa. Né? E quando você chega no Brasil também, assim, você sente impacto. Logo no aeroporto. O avião pousando assim, você vê os brasileiros lá. Sim. Complicado, né? Ô Juliano, a gente viu o vídeo da aluna ali treinando, né? Como é que
como é que tá, assim, as mulheres principalmente, como é que elas chegam na academia hoje? Porque a gente vê aqui as alunas aqui no Brasil, 2 anos de academia já tá tudo forte, já. Tá pesado. Como que é a mentalidade lá fora? As japonesas também estão querendo um corpo que elas não tinham, até não tem ainda, mas elas estão querendo um corpo de outra, né? Igual as americanas já estão também grandes, né? As brasileiras. Elas estão com essa ideia ou não? Elas ainda querem manter o corpinho da japonesa mesmo ali? É uma minoria ali que tenha aquele foco em construir um glúteos avantajado, né, mantendo uma cintura fina. Mas e existe tal. ainda umas que querem, né? Existe algumas. Existe. Não é E, predominância. e algumas realmente conseguem. Você olha e você fala assim, pô, mas é japonesa mesmo? Que Né? legal. Algumas conseguem. O povo japonês é muito disciplinado, quando pega para fazer, faz bem feito mesmo. Né? Né? Eu falo que em forma física, né? A mulher que é um corpo shapeado de academia e tal, a brasileira já sai na frente, né? Ela já sai lá na frente. Aí a japonesa vai ter que correr atrás, a americana vai ter que correr atrás. A diferença é que os americanos já têm como natureza treinar pesado, já treinar para competir, né? Então a brasileira ela vem com o corpo já na frente, mas aprendendo com os americanos, é a minha visão. E o americano, a americana não tem a mesma genética da brasileira, mas ela já vem treinando pesado, já com gana de crescimento. E a japonesa, ela tá ali no meio do caminho que você tá falando. Como era antigamente, até mesmo aqui em Taubaté, né? Eu me lembro que assim, as academias eram abertas para homens, né? Mulher batia na porta, não, aqui você tá querendo ficar musculosa, poxa, aqui é pra homem. Mulher era só aula de ginástica, né? Tinha uma Então aula lá, né? tinha academia de ginástica, verdade. A Rita E foi depois- treinar no Esparta, o Adalberto falou, isso aqui não é praia, cara, vai pra fora, foi embora, só treinar em outro lugar. A gente tinha aqui a Heloísa, você vai lembrar dela, que já é das primeiras mulheres de corpão, foi namorada do Wilson Santos, ainda tá, não sei se está atuando nessa área. A gente tinha umas 2 ou 3 mulheres que você já via ali, rapaz, corpos competitivos, né? A Rita foi a primeira competidora, as outras também tinham um corpo competitivo, mas não se apresentavam, e de repente isso aí foi virando um boom, e hoje a academia acho que tem mais mulher do que homem treinando verdade. pesado, querendo massa muscular, né? Tô falando mentira. Só voltando um pouco, você me perguntou sobre os equipamentos, Sim. né? O Sim. Célio perguntou sobre os equipamentos. Os equipamentos lá são bons, não é? São top de linha. Mas o Brasil não deixa nada a desejar em relação a isso. Porque eles gostam de Hammer, não sei se pode falar a marca. Pode, claro. Eles gostam de Hammer, gostam de Life Fitness. Sim. Né? Tem equipamento muito bom lá também. Não teria nada assim de equipamento que eles têm que a gente ainda vai ter que chegar lá, isso não tem. É. Para o fitness, né? Tudo que tem no Brasil tem lá, e tudo que tem lá tem no Brasil. Hoje em dia tá meio globalizado esse lance de equipamento, né? Sim. Eu lembro que eu estagiei na Fitcore, aqui no Brasil, em São Paulo, no Shopping Eldorado. A academia Fitcore era uma filial dentro da academia Fórmula. E o equipamento era igual de nave espacial, tudo pressurizado. Na academia para cardíacos, né? Então você ia fazer um exercício ali, você tinha um botão nos pés, um de mais, um de menos, onde você aumentava a carga colocando mais pressão, ou diminuía colocando menos pressão. E se você tivesse ali querendo bater 2 ápices dentro da mesma série, você chegou num limite com 8 repetições, travou. Você não vai precisar fazer o drop ali, sair, tirar o peso. Não, você vai no pé ali, esvazia um pouco a pressão e continua o exercício. Sim. Né? Eu fazia isso, né? Mas para cardíaco ali não era indicado fazer isso, não. Bacana. Juliano, quer deixar um contato seu, alguma coisa? O pessoal te procurar bastante aqui. Só fazer mais uma colocação. Uma coisa que é muito bacana, seria muito bom se tivesse aqui em Taubaté, né? Se a prefeitura tomasse iniciativa de fazer isso daí, e no Japão é comum ter isso lá, é a academia da prefeitura. Da prefeitura. Construída pela prefeitura, mantida pela prefeitura e com um custo muito baixo. Muito baixo. Você paga ali moedinhas para ter o dia de treino com vestiário, tudo à disposição. Claro, essas academias não têm o equipamento mais top como as academias particulares. Né? Mas permite Senão, toda a classe poder treinar. sim. Todo mundo pode treinar. Outra curiosidade também, Maurício, do Japão, é que assim, você tem a classe dos super ricos e a outra classe, que é a população. Interessante.
e todos vivem com dignidade. O cara crescer na vida ali vai ser dele arregaçar a manga e fazer. Eu quero estudar, vai crescer na vida. Eu quero trabalhar, eu não quero estudar, vai ter que estudar mesmo assim, porque lá é padrão, né? Mas aí ele vai para uma indústria, por exemplo, né? Ele vai ter uma vida digna. Vai ter uma vida digna, e muito digna. Ele pode melhorar. Isso. Crescendo. Se ele decidir que ele vai andar de super carro, ele vai andar de super carro. Só vai demorar um pouco mais do que um super rico. Isso é muito bacana, né? Os países também chegam lá. Existem algumas cidades do Brasil já, nos grandes centros, aquelas academias ao ar livre também, que eu sinto falta aqui no interior de São Paulo, essas academias. Tem, né? Tem. De pôr no Parque Municipal aqui. Não precisa ser necessariamente só aquelas dos Flintstones, né? Igual tem no Ibirapuera, por exemplo. Material de alumínio. Isso, pode umas ser ligas mais fortes, né? Poderia ter, né? Em várias. Eu acho que é uma dica aí para os prefeitos, né? De várias cidades aí. Com certeza. As academias do Japão, que é do governo, os equipamentos são muito bons também. Tem professores ali à disposição para dar uma orientada. Claro, não vai ficar como personal, tudo que isso é uma tendência mundial, né? Você quer uma atenção ali do lado, contrata um profissional. Claro. Né? Enfim. Juliano, o melhor caminho para falar com você seria através do Instagram? Como é que seria? Você tem um número? Como que a pessoa te acha, caso queira o personal aí? Você está aqui agora em Taubaté especificamente? Atende todo o Vale do Paraíba? Como que seria assim? Eu estou aqui em Taubaté, posso atender todo o Vale do Paraíba, mas ainda não tenho um telefone de contato, meu número é do Japão ainda não comprei o chip. Tendo o número, depois o Célio coloca aí. Sim. Mas tem o Instagram. Qual que seria o arroba lá? Faria.anderson.3. Tá. A gente vai deixar na descrição aí então para o pessoal que quiser Ou se o colocar trabalho do Juliano. Juliano Ruiz também, sim, é Juliano vai aparecer Ruiz. que tem a minha foto lá. Tá bom, é isso então, Maurício? Fechamos, cara. Fechou? Ele é a primeira visita dele, Sim. é mais apresentá-lo, depois os outros convites que a gente vai fazendo é para conversar sobre assuntos específicos, entendeu? Sim. A gente vai falar sobre treino, aí chama você novamente, aí a sua vida o pessoal já vai conhecer, vai ter no nosso canal, e aí os assuntos específicos as pessoas vão falar, saber quem está falando aquilo, né? Então já faz parte do nosso canal. Mais uma cria da ProShape aí, né, Maurício? Tá resgatando aí, tá resgatando aí. Juliano, muito obrigado mais uma vez pela participação aí. Você que assistiu até o final aí, não deixe de clicar no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal também e a gente fica por aqui até o próximo ProShape Podcast. Valeu!